Chefe Patisserie, e ele está aqui no nosso palco hoje. Recebam aqui no segundo Coach Matsuri, grande salva de palmas para o nosso Masterchef César Yukio! Boa tarde, chefe César Yukio! Boa tarde. Tudo bom, gente? E aí, chefe, é uma grande honra poder estar aqui, podendo talvez trazer um pouquinho da sua trajetória para as pessoas, porque muita gente só acompanhou a sua história, né, na TV e os perrengues que você passou lá, mas acho que é legal também essa oportunidade para o pessoal poder conhecer um pouquinho da sua trajetória. Conta um pouquinho como é que começou, né, a sua história na culinária, né? Acho que pode ver mesmo um pouquinho mais para o centro aqui, contar um pouquinho para o público como é que começou a sua trajetória na culinária, né, por favor. É uma coisa até engraçada, eu tava no palco aqui, no segundo Coach Matsuri, porque tá sendo no Serete, aqui na Malha Franco, mas tudo começou na Vila Formosa, porque o meu avô, ele tinha um restaurante e um karaokê, e eu cresci dentro desse restaurante aqui na Vila Formosa, até hoje ainda moro aqui no Tatuapé, cresci, fui criado aqui, Vila Carrão, então conheço muito, eu tenho uma ligação muito forte com a região, e poder participar aqui é uma coisa incrível. E me fala, então, desde aquela época antiga, então vamos dizer, começou com seus avós, né? Então é muito, realmente, é como a cultura japonesa, ela tem muito disso, né? Do agradecimento ao antepassado, porque estamos aqui hoje graças a quem veio antes, né? Então, mas da onde, lá com seu avô não tinha essa parte específica de confeitaria, né? Não, eu ficava muito com ele, até porque eu ficava com ele até os 6 anos, depois ele faleceu, mas aí a minha família sempre foi muito de festa, né? Eu tenho uns primos aqui que são provas disso. Até levantaram o braço aí, pessoal da festa. E aí eu sempre queria ajudar, né? Aí minha mãe falava pra mim, você quer ajudar? Então, fica aqui no cantinho, não enche o saco, vai fazer um doce, alguma coisa, não mexe com faca, não mexe com fogo e fica entretido lá. Começou dessa forma. Mas você começou ali aos poucos, mas você já pensou, profissionalizando para o futuro ou não? Ou teve algum incentivo especial, algo a mais, que incentivou a pensar, puxa, é esse caminho? Minha batiama, sua avó, minha avó, ela sempre fazia comigo dango, né, e manju. É bom explicar o que é o dango e o manju, né? Dango é um bolinho de arroz que a gente cozinha ele na água, parece um nhoque, depois ele vai grelhado, acompanhado de shoyu e açúcar. E o manju é um bolinho com massa de farinha, recheado com anko, que é o doce de feijão azuki, e depois ele é ou assado ou cozido no vapor. Então a sua batiã, sua avó, ela então desde pequeno já foi te ensinando a fazer? Desde sempre. E outra coisa que é engraçado, eu nunca me imaginei de terno e gravata no escritório. Eu sempre fui muito mais de humanas do que exatas. Certo. Mas minhas matérias favoritas no colégio era química, física, álgebra e trigonometria. Uau, nossa. E a confeitaria veio para juntar um pouco de tudo. Uhum. E aí, como é que você chegou a se especializar, fazer faculdade? Fala um pouquinho da sua carreira acadêmica. Fiz faculdade aqui no Brasil, na Nibem Morumbi. Depois fui estudar na França, fui estudar nos Estados Unidos, Itália, até que chegou no Japão, em 2018. Entendi. Aí, então, nessa trajetória de aperfeiçoamento em diversos países, mais ou menos quantos anos? Foram uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos rodando nesses países. Mas aí você como é que você imagina que foi acrescentando em cada país algo para que no Japão realmente fechasse, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que todo mundo, quem é descendente, teve uma época que renegava todas as raízes. Não sei se você teve também, ou se alguém aqui teve,
mas todo mundo queria fugir de tudo aquilo que era japonês. E eu tive essa época também, então eu queria fazer muito confeitaria francesa, americana, espanhola, e não queria saber nada sobre cultura japonesa. E aí até que eu fui a primeira vez para o Japão, foi sem querer, porque eu estava vendo um site de passagem e falou, tá com promoção, tá com erro de passagem. Então você foi um erro da passagem que aí você caiu lá no Japão. É porque nunca mais eu ia conseguir pagar R$2.000 numa passagem ida e volta em primeira classe. Você tá brincando? Pro Japão. Uau. Então tinha que aproveitar e ir no lugar mais longe. Mas depois que eu fui, aí mudou a minha cabeça. Mas aí, lá no Japão, você teve a oportunidade de conhecer o que lá, especificamente, que aí te mudou? Quando a gente fala em confeitaria no Japão, a gente tem dois tipos de confeitarias. A gente tem a wagashi, que é a confeitaria mais tradicional, que é o manju, o mochi, dorayaki, né? E tem a confeitaria yogashi, que é uma confeitaria um pouco mais moderna. E até então eu achava que era pegar uma técnica francesa e colocar um sabor brasileiro, um sabor diferenciado. E não é. Tem muito mais estudo, adaptação de receitas para o paladar japonês. E eu só pude perceber isso depois que eu fui para o Japão. E aí, então, foi um momento de chavinha. Foi essa virada de chave de me reconectar com os meus ancestrais. Eu pude ir no museu de imigração, saber em qual navio os meus bisavós chegaram aqui no Brasil. Tanto é que nisso eu descobri até que o meu bisavô ele veio jovem, veio com 18 anos, e ele era casado com uma outra mulher que não é minha bisavó. Não é muito comum naquela época, então Sim. Isso foi até um choque, mas eu achei muito legal poder recuperar um pouco de toda essa trajetória dessa árvore genealógica da minha família. Que legal. E aí, então, depois desse momento do Japão, aí você já veio para o Brasil direto ou não? Não, e depois vim pro Brasil, e aí eu entrei numa segunda crise de identidade. Ah, ok. Então Porque- você teve essas fases que foi, vamos dizer, um sobe e desce para achar o seu ponto. Porque no Brasil eu não era brasileiro, por conta do olho puxado. Ok. No Japão eu não era japonês, porque eu não nasci lá e não tinha os costumes de lá. Então entrou numa segunda crise de identidade. Que aí então foi quando eu acabei assumindo essa identidade nipo-brasileira, não sou nenhum nem outro, aceitando isso e querendo estudar mais sobre a confeitaria, que é a área que eu mais gosto. E aí, então, depois desse momento que você voltou, achou esse ponto vamos dizer, de como se concentrar, como é que foi aí? Aí veio o Hanami, é isso? Ou não? Ou se você antes teve alguma outra empreitada antes? Não, antes eu assumi a confeitaria do restaurante Aizome, a chefe Tama Shiraishi, atual embaixadora da difusão da boa vontade da gastronomia japonesa no Brasil, e fazendo muitos eventos, inclusive o primeiro deles foi no Bunkyo em 2018, e foi um sucesso absurdo. Em 2019 repetiu o mesmo sucesso, e aí calhou dos meus pais quererem se aposentar no mesmo ano. Aí eles falaram, a gente toma conta, vamos abrir a loja. E a gente abriu aqui no Tatuapé. Ah, então conta um pouquinho, então, também pessoal, a gente falou do Hanami, né? Mas é bom contar pro pessoal do Hanami, né? O que é o Hanami, onde é e o que você tem lá no Hanami, né? O Hanami é a confeitaria da minha família. Atualmente minha mãe faleceu em 2020, mas aí tá eu, minha irmã e meu cunhado tomando conta. A gente está ali do outro lado aqui do palco, junto com várias outras confeitarias muito boas também, para quem quiser ir lá experimentar. E a gente está em Pinheiros atualmente, na rua Morato Coelho 505. Hanami, no Japão, seria a arte de contemplar as flores. Que é aquela época que começa ali em fevereiro, com o Kawazu Sakura, que é o Sakura de inverno. Cerejeira, né? Sakura. Passa pelo Sakura, que é a flor de cerejeira, flor de umê,
que é a flor de ameixa japonesa, e termina agora em maio na flor de momô, que é de pêssego. Então essa época eles chamam de Hanami. E apesar de ser a época mais procurada por turistas no Japão, é a época onde você se reúne com família e amigos para fazer piquenique embaixo das árvores das cerejeiras para poder comer e conversar. Em teoria, era para você observar as cerejeiras, por isso que surgiu um ditado popular no Japão chamado Hanayori Dango, ou seja, primeiro os bolinhos do que as flores. Ou seja, é muito mais importante a comida e a companhia do que as flores, que acaba sendo um pretexto para juntar todo mundo. E a gente quis trazer um pouco disso também, um lugar para você poder ir comer uma coisa boa, em boa companhia, e a gente quis decorar toda a loja com flores também. Que legal. E lá no Hanami você trouxe doces dessa história ou foi algo específico? É algo específico dessa decisão final de, poxa, sou nipo brasileiro? Tem um pouco dos dois. Ok. Desde um brigadeiro de matcha, a um chucrim com cupuaçu. Olha! Mochi com yuzu, enfim. Então, acho que dá para brincar um pouquinho mais com sabores, com texturas. E, inclusive, hoje você está com um mini Hanami aqui também, né? A gente trouxe aqui os top de venda que a gente tem na loja e trouxe aqui para o evento. Alguns até já acabaram. Alguns já acabaram. O que você trouxe lá? A gente tem o yuzu, que é o entremê desse cítrico japonês, que ele fica entre um limão siciliano e uma tangerina. Tem a esfera do dragão, que é uma referência a Dragon Ball, que é meu anime favorito, né, de chocolate maracujá. O trilogia de chocolate, que tem um cogumelinho do Mario em cima. Então, para quem é chocolatra, é um doce que a gente recomenda muito, né? O Moon Cookie, fazendo referência ao Tsuki, a lua no Japão, que é de baunilha e chocolate, e Supreme, de caramelo com miso. E o principal, que é o Purupuru Neko. Purupuru Neko. Que é uma panacota no formato de um gatinho, que ele dança. Sério? Olha que legal. Você sacode ele e ele começa a dançar. E, poxa, que bacana. Bom, o Hanami fundou desde quando que vocês fundaram o Hanami? 2019. 2019. Ok, e aí a pergunta, como é que foi para você estar no MasterChef? Foi ao acaso, foi indicação? Como é que surgiu essa oportunidade de participar do primeiro MasterChef Patisserie? Dentre os altos e baixos, eu estava no segundo baixo, que é na crise dos 30 e poucos anos, de não saber muito o que fazer mais da vida. E aí veio a oportunidade e eu falei, bom, vou tentar. Acho que o mais importante é tentar participar. Mas teve como é que foi? Assim, foi de repente alguma pessoa que foi lá no Hanami, conheceu, ou conheceu em algum evento? Como é que foi essa questão do MasterChef terem te chamado ali? Na verdade, assim, a Band jogou no Instagram, as inscrições estavam abertas, o pessoal começou a me marcar. Não foi uma iniciativa sua específica? Aí o pessoal começou a me marcar e falou, quem sabe? Eu falei, bom, preciso de um sinal para saber se eu vou ou não vou. Certo. Na mesma hora, o pessoal da Band me ligou. Sério? Convidando para fazer a inscrição. Por causa do engajamento das pessoas te marcando? Nas redes sociais. Olha, que legal. Então, mas aí isso mostra porque o quanto o pessoal já estava gostando dos seus doces, né? Acho que isso, do seu trabalho, de todo o conceito, né? E aí, então, você veio a oportunidade, o convite direto deles, né? Isso. Mas aí você passou numa seletiva antes? Como é que foi? Uma seletiva que começou em janeiro, terminou em julho. Entendi. Só você tem ideia mais ou menos quantas pessoas passaram nessa seletiva inicial? Pelo que eles falaram, foram mais de 35 mil inscrições prévias para chegar no número final de 12 participantes. Uau! 35 mil inscrições.
inscrições prévias. E aí a pergunta que chega, qual que foi é aquela coisa, né? O frio na barriga, né? Primeiro frio na barriga foi quando você teve a confirmação de que você foi selecionado, ou foi quando você pisou, ou foi quando você teve, nossa, eu vou estar lá. Como é que foi? Acho que foi quando a gente pisa na cozinha e vê o cenário ali pela primeira vez. É uma coisa que você não imaginava e te deu aquele friozinho. É um misto de puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Caralho, que foda, eu sou Masterchef. Desculpa os palavrões. Nossa, então, e como é que é o processo? Porque assim, a gente, para nós que acompanhamos da TV, é algo muito rápido, né? Muito rápido, porque você tem que assimilar como é que é a dinâmica do programa para poder se adaptar para você fazer o seu prato, né? E como é que foi essa adaptação? Foi fácil? Foi difícil? Como Não é que teve. foi? Não teve. A gente vai num dia, assina o contrato, no outro dia já tá gravando. Assim, rápido? É rápido assim. Não tem tempo de planejar nada? Nada. Então será que é para evitar um pré, para a pessoa já se Eu acho que preparar? é pra evitar vazamento do elenco antes. Ah. Porque a gente gravou em agosto e setembro do ano passado, foi passar em novembro e dezembro. Sim, uau. Então, e aí? E é muito demorado. Cada episódio que vocês veem na televisão, no YouTube, demora 2 dias inteiros para gravar. Nossa. A gente começa às 7 da manhã, acaba 8, 9 da noite. Então é como a gente vê na televisão, no final você tá acabado. Mas cada episódio são 2 dias. Então a gente grava a primeira prova em um dia, volta para casa, no segundo dia tem que ir com a mesma roupa para achar que é no mesmo dia, mas na verdade não é. E aí grava a segunda prova na segunda parte. Mas pelo menos eles deixam trocar meia e roupa íntima, não precisa repetir. Entendi. E me fala, qual foi o momento mais difícil que você teve ali no programa? Qual foi o momento que você achou que foi, nossa, agora eu tô, você fez terminou ali seu prazo, você falou, nossa, eu vou estar eliminado. Teve algum momento assim que você falou, esse aqui foi um desastre? Há vários. Muitos. Que você chegou e falou, passei, ainda bem. Era um estresse constante ali. Uau, nossa. Teve algum episódio específico que você falou, nossa, esse dia, por sorte, eu passei? Foi um episódio, acho que foi o 5º ou 6º, acho que o 6º episódio, que teve a primeira prova, um entremê, que o entremê não congelou, então não consegui finalizar, e teve depois uma prova que era fazer uma sobremesa direto na mesa. Certo. Que eu acho ridículo. Eu tive que fazer obrigado, porque eu acho que por isso que eu fiz ali, falei, acho que eu vou sair hoje. Foi só meio protocolar, né? Mas pelo menos alguém foi pior do que eu, e eu fiquei. Mas olha, pensando hoje, vamos dizer, você passou por diversas escolas no mundo, então isso, de certo modo, te ajudou, porque o Masterchef, ele, né, tem várias linhas, né, mesmo no patisserie, né, então também te ajudou em alguma, nesse sentido, se for pensar. Eu acho que já ajudou um pouco, mas todos os outros competidores eram muito bons também tinham estudado fora, tinham outra linha de pensamento. Acho que o que mais me ajudou foi a concentração japonesa, que meu pai sempre me ajudou muito. Concentração? Você explica um pouquinho dessa questão da concentração, que você, desde pequeno, é isso? Você teve essa orientação, vamos dizer, a aprender isso? É pensar em lição de casa. Você começa primeiro pela lição da matéria que você não gosta, e depois vai indo e termina com a matéria que você gosta. Então, quanto tempo eu demoraria para fazer uma coisa? Enquanto eu penso em uma coisa, o que eu consigo fazer ao mesmo tempo? Por isso que me apelidaram de polvo. E uma dúvida, lógico, ao decorrer do programa você foi mostrando, né, o conceito seu, o seu conceito com relação
às origens, aos doces tradicionais japoneses, mas desde o começo você já foi para o programa pensando nesse conceito ou não? Ou foi algo que você falou, nossa, eu vou daqui por diante, eu vou aplicar isso? A cada prova eu só queria me concentrar em não sair. Ah, ok. É a pressão de se concentrar ali para executar. Mas assim, eu sempre fui muito fã de MasterChef, então sempre acompanhei muito todos os programas. E eu via que os chefes acabavam comparando muito uma pessoa com a outra. Ah, entendi. Então eu quis ir para uma linha que realmente ninguém iria para essa linha, para não ter comparação. Ah, entendi. E me fala, qual foi, teve algum feedback de algum chefe que você falou, ai meu Deus, que foi o que você falou, ai, não queria ter ouvido isso. Teve do Fogaça. Ah, certo. Do Fogaça na primeira prova, mas foi bom. Aham. Porque ele provou e falou, tá gostoso. Eu falei, Uhum. mas eu esperava mais. Aquilo, acho que me pegou de um jeito que eu quis entregar cada vez mais em cada prova. Então te atiçou. Que é bem a cara do Fogaça, né? Então isso te deu um incentivo a mais. Muito. Ah, que legal. E aí, vamos dizer, o último, você finalmente conseguiu chegar no último episódio, realmente na última etapa, e aí sim você pôde se concentrar no seu conceito, né? E aí, o que veio na hora de elaborar todo aquele conceito? Aí, pro último, você teve mais dias para preparar ou não? Para preparar o conceito final? A gente teve 2 dias antes de gravar a final, a gente tem toda uma preparação. Mas assim, o conceito ele foi surgindo, na verdade. A gente já foi pensando um pouco, porque também se fica muito livre, não sai nada. Entendi. Se tem um direcionamento, igual eles deram, a gente já tinha uma noção do que fazer. E me fala como é que foi aquele... antes eu queria saber, teve algum chefe ali que saiu, que você falou, caramba, esse podia ter ganho? Ali que saiu ali no decorrer do programa, que você falou que talvez por algum nervosismo perdeu a concentração e aí teve que acabar saindo. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu já achei que eu ia ser no primeiro episódio. Ah, é? Nossa! Que coisa! Mas metade do elenco ali eu achava que podia chegar até a final. Ah, e tem algum chefe ali que você pode dizer que, nossa, te surpreendeu, que você falou, adorei o serviço, não conhecia, não sabia como é que era o trabalho? Tem algum chefe ali que você falou, nossa? A Kim, que foi a primeira eliminada e hoje é uma das minhas melhores amigas. Olha que legal! Acho muito também por ser asiática. Sim. Então te surpreendeu bastante o jeito dela, do trabalho dela, né? Puxa, que legal. E aí, como é que foi no final? No final é aquilo mesmo que a gente vê na TV? Como é que é? Aquela... Conta um pouquinho o segredo pra gente aqui. Mais ou menos. A final também foi gravada em 2 dias. Certo. Então gravaram 4 horas e meia em um dia, 1 hora e meia no segundo dia. Certo. Só que a final ela é gravada. Ah, tá. Então a gente tirou no Jokenpô quem ia gravar primeiro. Então vai todo mundo, grava, uma pessoa ganha. Solta um monte de papel. Sai todo mundo do estúdio, limpa tudo. Aí volta todo mundo e aí a outra pessoa ganha. Então grava 2 finais. Você tá brincando? Sério? Uau! Igual aquele final de novela, quem matou alguém, gravam vários finais. A gente só ficou sabendo no dia. Uau! Então é uma pré-sensação de que ganhei, mas não sei se ganhei. É isso? É. Nossa, e aí quando... Então teve que incorporar o ator ali no dia para comemorar. Caramba! Mas aí na hora que comemorou mesmo, foi uma coisa... Você veio muita coisa na mente, veio a trajetória na mente, como é que foi? Sendo bem sincero, Sim. Não veio nada. Porque é muito difícil de acreditar.
Ah, entendi. Não caiu a ficha. Até começo do ano não tinha caído a ficha. Você tá brincando? Sério? Todo esse tempo depois? Todo esse tempo. Mas por que assim na sua mente não tinha ainda assimilado tudo isso daí? A gente gravou a final em setembro e foi Sim. passar em dezembro. Sim. Eu tinha colocado na minha cabeça Aham. que eu não tinha ganhado. Ah, é? Uau. Por medo de decepção ali depois, Uhum. eu falei, vou concentrar, vou achar que eu não ganhei, porque se eu não ganhar era o que eu estava esperando, se eu ganhar é melhor. Eu acabei ganhando, só que só foi cair a ficha um mês depois. Puxa vida, que é bacana. Eu acho isso muito legal pra gente, nós que somos espectadores, né, entender um pouquinho desse, como é que foi essa trajetória. E me fala, pós-êxito, esse momento, o que mudou, o que aconteceu, oportunidades que vieram, o que foi acontecendo de bacana, vamos dizer, desse momento que a ficha caiu até agora? A vida vira de cabeça para baixo. Aham. Eu não posso mais ir no mercado de regata e bermuda porque vai ter alguém pedindo para tirar foto. Então eu tenho que me arrumar para ir no mercado. Ah, tem que estar sempre com o cabelo arrumado ou disfarçado, né? Ou disfarçado. Mas, por exemplo, eu ganhei botox o resto da vida, não vou ter que pagar. Opa! Quem queria botox pro resto da vida, hein? Ah, tem um monte de gente que queria, hein? O pessoal tá rindo, hein? Mas acho que o mais legal é que, apesar de ser um Masterchef confeitaria, Uhum. em teoria era para atingir mais quem trabalha na área. Ah, E não aconteceu tanto isso. Ah, é? Eu tive muito mais reconhecimento da comunidade. Não só japonesa, aham. mas também chinesa, tailandesa, coreana, taiwanesa, por se verem representados de alguma forma na televisão. É porque, de certo modo, as culturas orientais, né, seja japonesa, chinesa, coreana, ela tem esse culto, né, de respeitar do que vem do passado, né, e passar por diante, né. Acho que muita gente deve ter então ser entendido na hora que você mostrou o conceito lá, né. Porque se você for pensar há 20 anos atrás, isso é da época de balada japa, Mega Festa, Mortos, IP, Face, enfim, e tinha muita rixa entre japoneses e coreanos na época. E coisa de uns tempos pra cá, não, o que era briga acabou juntando. Então hoje você vê que tem amigos asiáticos no geral e não tem nenhum tipo de briga. Então acho que isso foi muito bom ter acontecido. Foi o primeiro programa que tiveram 2 representantes asiáticos. A primeira saiu no primeiro, mas então eu acabei ficando muito com esse peso nas costas. Legal. E tem algum projeto em mente aí pra frente? Algo que você pode dar dica aí pra gente, que o pessoal queira saber, produtos novos, alguma coisa? Você está desenvolvendo algum doce novo? Doces novos a gente vai ter a Aham. partir de junho. Junho. Ah, legal. Menu degustação das sobremesas que eu apresentei no programa. Ah, você vai fazer? A gente vai fazer esse menu à noite. Aham. Então, menu de 7 passos. Menu de 7 passos. Ah, legal. Então vamos dizer, menu Masterchef. Menu Masterchef só Olha, sobremesa. Só sobremesa? Interessante. Quem gosta de uma boa sobremesa aí, gente? Quem gosta aí? Olha só, hein? Tem bastante candidatos aí. Eu lancei meu primeiro livro sobre que legal. confeitaria Yogashi. Ah, que legal. E o livro fala um pouquinho sobre o quê? Na verdade, o livro chama Do Mundo ao Japão, né? Então, na verdade, mostra um pouco, durante a era Meiji no Japão, que foi a era da reabertura da economia japonesa para o mundo, como que os outros povos acabaram levando um pouco da influência deles para o Japão e formando a confeitaria japonesa como ela é hoje. Que legal. E então você vai estar, pessoal que quiser estar acompanhando você aí nas nossas novas empreitadas, passa as redes sociais do Hanami, passa as suas redes sociais, ou também fala um pouquinho aí algum recado que você queira dar também para o pessoal que de repente, né, tem pessoas que têm interesse gosta de fazer doces,
tem interesse em, de repente, começar a aprimorar, o que você pode falar aí pro pessoal? Dá um recadinho para todo mundo que está acompanhando aqui a sua entrevista. Para quem quiser se aprimorar um pouco mais, tem meu livro, eu tenho vários cursos online e presenciais que eu faço no Bunkyo, na Liberdade. E para quem também quiser saber um pouco mais, é só seguir as redes da Hanami, @hanami-confeitaria, em todas as redes. E no meu pessoal, @CesarYukio, em todas as redes também. Muito bacana. E você vai lá também, tá lá no Hanami agora lá também, né? E vou pra lá, pra quem quiser tirar foto comigo também. Tirar foto com você todo lá, mundo né? em frente lá na nossa barraca. Legal. E também temos um encontro marcado 28 ou 29 de junho que você vai lá no Kodomo. Acho que eu vou nos 2 dias. Vai nos 2 dias. Mas depois a gente tem que combinar o dia da entrevista lá, né? Mas lá em Itaquera, lá, que também acho que é bacana falar que o César, ele também é diretor voluntário de uma entidade, chama-se Kodomo no Sono, que é uma entidade que cuida de pessoas com deficiência intelectual. Ele já ajudava, antes desse sucesso, ele já é diretor e já ajudava nos eventos, fazendo os doces para um chá beneficente da entidade e nas nossas festividades da entidade. Também sou diretor lá da entidade e ele já ajudava antes, fazendo os doces para o chá da tarde. Então você imagina, né? O pessoal já adorava os doces. Imagina agora depois do sucesso, né? E ele sempre esteve lá na entidade, também ele vai estar lá na entidade 28 e 29 de junho. Nós vamos fazer um bate-papo um pouquinho diferente aqui e temos uma surpresa lá, né? Lá nós vamos fazer aquela surpresinha lá, aquela ideia lá. Com certeza, vai ter que ir lá para ver qual é a surpresa. Tem uma surpresa legal. Então lá em Itaquera, 28 e 29 de junho. Então, nosso primeiro Masterchef Patisserie, nosso chefe César Yukio, do Hanami Confeitaria, grande salva de palmas! Obrigado! Então, pessoal, quem quiser tirar foto, ele vai lá, tá? Ele vai estar lá no Hanami. Quem quiser tirar foto com ele, cumprimentar, marcar ele aí. Você trouxe o livro? Não trouxe. Não trouxe o livro? Poxa, seria uma oportunidade boa, olha só. Mas, legal, leva lá em Itaquera. Acho que vai ser legal. Deixar o livro, talvez seja interessante. Sim, o livro claro. a gente tá vendendo, quem quiser estar adquirindo seu livro, vai ser legal. Tá certo? Obrigado, César Yukio! Salve de palmas!